dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu espero que sim. Galera, vamos voltar aí a falar de sinais de um psicopata. Eu tinha parado aí no episódio 3, vamos para o episódio 4, que fala do Tane Onsbury. O que acontece? Ele foi responsável por tirar a vida de 3 pessoas com uma arma branca. E o que ali, para cada um dos psicopatas, eles pegam uma frase. E a frase do Tane é: coisas boas podem crescer onde o mal foi destruído. Porém, isso acontece na cabeça dele. Dá pra você ver ali claramente que ele tem sinais de um psicopata frio e calculista. O que acontece? Ele alegou que uma das vítimas, o Jeffrey Ryan, de 55 anos, era traficante. E esse teria sido o motivo, mas a polícia não achou nada que pudesse indicar que Jeffrey era realmente um traficante, né? No depoimento, a polícia... no depoimento que ele estava dando à polícia, né? O Tane disse que ele saiu aquele dia motivado a tirar a vida do Jeffrey. E, infelizmente, o vizinho Jason e seu filho Jesse, de 10 anos, estavam na residência de Jeffrey. E foi por isso que ele precisou dar cabo à vida deles também. Porque como o Jason havia visto ele, sabia que ele estava lá, e ele tirou a vida do Jeffrey fora da casa. Então ele pensou, eu tirei a vida do Jeffrey, então eu não posso deixar os 2 vivos, senão eles vão saber que eu estive aqui, que fui eu que fiz isso, né? A polícia percebeu aí no interrogatório do Tane que ele era manipulador. Por quê? Só pelo tipo de conversa que ele estava tendo ali, né? Ele queria puxar uma outra conversa para que eles desviassem ali do assunto do porquê que o Tane estava ali, né? Porém, uma das psicólogas ali, né, diz que geralmente se conseguem mais informações de um psicopata sendo flexível e deixando ele controlar a situação. Foi o que os policiais fizeram para obter as informações ali dele, né? E é aí onde eles se perdem na própria história. Quando eles querem controlar a situação, é onde os psicopatas se perdem na própria história. O policial pergunta pro Tane se ele tem alguma ideia do porquê isso teria acontecido. Ele responde que não, com a boca, mas com a cabeça ele diz não, né? Então, o nosso corpo fala, né? Nisso daí os policiais já pegaram. Ele tá dizendo não, mas a cabeça balança que sim. Então, ele sabia, né? O Tane conheceu o Jeffrey na casa de um vizinho, né? E a conversa deles dois ali, eles se conheceram, né? A vizinha chegou e falou, esse daqui é o Jeffrey, né? Esse daqui é o Tane e tal. Eles se conheceram, na conversa deles era, Jeffrey, eu tô precisando de um trabalho. Você sabe de algum lugar que tem um trabalho para mim? Essa foi a conversa deles naquele momento, né? E naquele dia o Jeffrey disse que não sabia no momento de nenhum trabalho para ele, né? Depois o Tane foi até a casa do Jeffrey, já que eles eram vizinhos ali, eles moravam na mesma rua, né? E ele foi lá para perguntar novamente se o Jeffrey sabia de algum trabalho. Foi isso que o Tane disse para a polícia, né? Daí ele disse que o Jeffrey estava cortando a grama e convidou ele para tomar uma cerveja. E nisso foi onde o Tane entrou na casa do Jeffrey, né? Tane, no interrogatório, disse que nunca tinha visto o Jason. E que quando foi lá, só tinha o Jeffrey na casa. E nessa hora o policial diz, aí Tane, nós temos um problema. A gente tem suas digitais e seu DNA numa garrafa de cerveja. Tinham 3 garrafas, uma era sua, a outra do Jeffrey e a outra do Jason. Então, você estava lá na hora do assassinato, porque quando eles escolheram ali o DNA das garrafas, aquelas garrafas estavam lá por no máximo 2 horas, ou seja, então ele estava assim bebendo aquela cerveja na hora do assassinato. Depois disso, o Tane disse que tudo bem, então eu preciso de um advogado. Ele não tentou inventar mais nada, só disse que ele precisava de um advogado e que os policiais sabiam que ele havia mentido até aquele momento. Ele começa dizendo que Jeffrey era traficante e que ele destruiu a vida de outras pessoas. E o Tane ainda diz assim, olha, eu fumo maconha, mas eu não acredito em drogas. Não sei o que ele quis dizer com isso, né? Tane disse que Jess estava jogando videogame e o policial diz, por que você tirou a vida do Jason e do Jess, sendo que o seu alvo seria o Jeffrey? Daí ele falou, porque simplesmente eles iam saber que eu estive lá, então eu precisava tirar a vida deles também. Tipo assim, na cabeça do Tane era óbvio que ele precisava fazer isso. E o policial falou,
Se você queria matar o Jeffrey, por que só não foi outro dia? Ele diz, não, é porque eu estava determinado a tirar a vida dele naquele dia. Então, tipo assim, se tivessem 5 pessoas lá, ele ia tirar a vida das 5 pessoas, né? Psicopatas não pensam em danos colaterais. Então, para ele, se o Jason e o Jesse estavam na casa, foi só consequência do que ele havia escolhido. Se ele escolheu tirar a vida do Jeffrey e para ele foi assim, infelizmente eles estavam lá, eu não queria fazer isso, mas eles estavam lá, então eu tive que fazer, né? Ele confessou, né, que foi premeditado, né? Ele acha que foi certo o que ele fez, porque ele disse que o mundo era um lugar melhor sem o Jeffrey Ryan, porque ele acreditava que o Jeffrey Ryan era um traficante, que ele destruía a vida das pessoas, né? Tipo assim, o cara ali é tão psicopata mesmo, né, que se tem um traficante, por que você não chamou a polícia? Né? Por que você que tem que fazer isso? Então, ali da psicologia, eles explicam que ele queria se sentir endeusado, né? Como eu escolhi tirar a vida de uma pessoa ruim, né? Tipo, eu estou tirando a vida de uma pessoa ruim. Sendo que ele não tinha nem como comprovar que o cara era realmente um traficante. Então, tipo assim, delírios da cabeça dele, né? Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Vamos aí para o 5º episódio. E vou ver se eu consigo voltar com vídeos longos aí, que não tá fácil pra eu poder gravar. Mas, se Deus quiser, vai dar certo. Tá bom? Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal se você gosta desses tipos de vídeo.